Obrigada, Osmarina, pelas fotos. Osmarina Moraes, fotógrafa de eventos de fisiculturismo, cedeu pra gente as fotos pra gente poder fazer essa filmagem aqui pra vocês. Então, Parem de muito roubar obrigada. as fotos no Instagram. Por favor, gente, não tira print das coisas que a gente tá postando, porque ela compartilhou com a gente. Como ousa tirar print de fotos? Se você é atleta e não comprou o serviço da Osmarina, fala com ela. Provavelmente ela vai fazer um precinho camarada pra você agora que passou o campeonato. Classic Physique. Ah, agora você faz a chamada. Entendi. Tá. Classic Physique, altura. Até 1,70. Classic Physique, altura até 1,70. Então, a gente tem 4 atletas aí. Quais são? Leonardo, William, Thiago e Rafael. Então, começando aí pelo line-up, que a gente tem um quarto de volta, vendo eles de maneira lateralizada. A gente vê que é uma categoria que eles conseguiram trazer um bom condicionamento, né? Acho que dá pra considerar que a maioria deles trouxe um bom condicionamento. Cada um com sua individualidade, condicionamento mais em braços, em abdômen, em perna. Mas de maneira geral, acho que dá pra falar que eles trouxeram um condicionamento parecidos entre si. Tava bem parelho o nível de condicionamento. A gente tem de novo o William, que na nossa opinião era o bodybuilding que dobrou de categoria, que mais parecia um bodybuilding dali da categoria inteira. Ele era tão bodybuilder que veio até de sunga bodybuilder na categoria Classic. Então, eu não sei se esse foi o feedback que você recebeu, William. Conta pra gente, mas a sua sunga tava apropriada? Porque eu acho que ela tava muito bodybuilding pra... A gente sabe que tem um limite ali de tamanho. Conta até pra gente mesmo se você recebeu alguma coisa referente ao tamanho, porque... Dessa é a primeira vez que a gente vê alguém que não era da Júnior dobrando de categoria, né? Porque o Diego tinha dobrado e aí o William dobrou de categoria aí, estreando essa coisa de... Sim, e você vê que mesmo estando na categoria Classic, como a gente vai insistir, o shape dele grita bodybuilder, né? Tipo, não dá pra... A categoria meio que escolhe você. Você pode sim subir em todas. Eu acho que, se não me engano, ele pegou top 2, certo? Então, ou seja, ele foi bem, mas em termos de figura do que você vê ali no shape dele, é foco em bodybuilder que... E é engraçado que você vê que, por exemplo, todos os atletas são até 1,70 m. Só que, por proporção, como o William tinha muito mais corpo de bodybuilder, ele parece bem mais baixo do que o Rafael, que foi o campeão. Sim. O Rafael tinha essa linha mais clássica, então ele era um pouquinho mais alongado, o físico dele. Então ele realmente tinha uma linha mais... parecia mais alto do que os demais, mesmo ele sendo da mesma altura ali que todo mundo, se você for ver. Ele era pouca coisa mais alto, mas não tanto o suficiente pra como aparenta. Você vê como a estrutura da pessoa fala muito sobre a categoria, né? Se a gente pega as duas pessoas, pelo menos o Rafael, que pegou o top 1 nessa categoria, e o William no top 2, você vê que eles têm altura parecida, porém, em algumas poses, por exemplo, abdominais e coxas e o expansão dorsal, o William ele dobra um pouco mais o joelho. Ele ganha perna, tanto que é o que aparenta, mas ele parece um pouco mais baixo, na verdade. Então, tipo, se você pegar também a largura, o comprimento de perna, você vê que o Rafael, ele parece que tem uma perna mais alongada do que o William. Isso acaba trazendo uma característica ou para bodybuilding ou para classic, e apesar da pessoa ter a mesma altura, como esse frame diferente entrega uma característica, pelo menos para os juízes, né? E a gente tem que comentar, não pode deixar de comentar, porque como a gente tava assistindo lá, a emoção bateu forte quando a filha do Rafael tava gritando pra ele no palco. A gente achou a coisa mais fofinha do planeta. Quando ele ganhou, ela vibrou, assim, tipo, foi muito emocionante esse momento, assim, só esse adendo aqui pra vocês. Sempre bom ter gente da família, principalmente, provavelmente, a filhinha torcendo por você. Vamos falar então da pose de costas, que a gente vê o que os árbitros se referem quando a gente fala de detalhamento e espessura das costas, né? Porque o William, ele tinha muito detalhe, o Rafael também tinha muito detalhe, mas nessa pose em específico eu não sei se foi o momento da foto, tá, Rafael? Mas você fechou as escápulas, você perdeu muito volume quando a gente vê aí comparando você com o William, mesmo você tendo
quase o mesmo nível de detalhes que ele, até mais, dependendo de onde a gente olha, assim, na altura das costas. Sim, uma dificuldade, na verdade, que normalmente as pessoas têm realmente nas poses de costas é fazer esse meio termo entre a escápula aduzida ou abduzida, aberta ou fechada. Porque quanto mais você fecha, realmente você ganha mais detalhe nas costas, porém você perde um volume, pelo menos de questão de largura, bastante, né? E às vezes você quer criar essa desproporção de largura para essa cintura, então você tem que achar pra você qual que é a sua melhor pose mesmo, pra estar entregando a melhor visão para os árbitros. E falando de poses, na minha opinião, o Leonardo foi o melhor posador dessa categoria. O Leonardo, pra mim, em todas as fotos, a gente vê que ele acertou muito bem todas as poses. A única coisa que eu acho que eu mudaria nele seria a pose de costas, que eu daria uma leve dobradinha na perna pra poder marcar um pouquinho mais o posterior. E na pose de frente, dá uma leve expandida no peitoral, que ele subiu bem a escápula, só que ele deu uma fechada aqui no peitoral. Mas de resto, tipo, todas as poses dele, se você for comparar com a de todo mundo, tava melhor. Sim. Já eu gostei bastante, na verdade, de algumas poses do Thiago, principalmente a expansão dorsal de frente dele, onde pra mim ali, o vácuo ainda, eu acabo enxergando como uma coisa mais classic ali dentro da categoria. Mas o que a gente, pelo menos, tem percebido conforme os campeonatos vão passando é que ou o vácuo em si, pelo menos na federação que a gente está comentando agora, da IMBA, ela não está sendo bem vista, ou realmente os juízes não estão querendo isso. Então, porque a gente sabe que o vácuo, pelo menos o que a gente está vendo, você perde sim definição abdominal, mas você entrega uma qualidade do físico como um todo. Mas se os árbitros estão querendo ali ver a parte dos gomos, a definição dos oblíquos, todas as poses, então o vácuo acaba mais sendo um ponto negativo do que positivo. E a gente não comentou no último vídeo do Thiago, na categoria Classic Master, mas agora a gente pode falar, o seu braço é gigante. Tipo, na categoria mesmo da Classic Master, você tava com o melhor braço ali do palco, de questão de volume. Aí eu acho que talvez isso também é uma coisa que atrapalha um pouco no seu físico, porque você tem um volume muito bom de braço e peitoral, só que o resto não acompanhou tanto, pelo menos na minha opinião. Questão de trabalhar pontos específicos, pontos fracos, né, do shape, deixar aquilo lá, tirar o pé do acelerador no que você já tem forte e colocar mais prioridade no que você precisa estar construindo aí. Principalmente quando a gente fala natural, que vai um tempo. Quando a gente fala de bater em ponto fraco, vai tempo. Então nessa categoria, no geral, a gente vê o Rafael realmente com o melhor nível de condicionamento dali de todos. Com certeza. Ele tava com o quadríceps marcado. Talvez eu acho que eu falaria pra ele condicionar um pouquinho mais o membro inferior. Faltou pouco pra você ser um dos mais condicionados do evento inteiro. Porque não tinha sobra de pele, não tinha muita retenção. A gente vê que não tem, na verdade, não tem retenção no físico dele. E pouca coisa eu mudaria, assim, no shape do Rafael. Sim, se eu fosse ter que chutar aqui com base no que a gente vê, na verdade, pelo menos o que eu também competindo, que eu tento levar um condicionamento muito alto pro palco, o que eu vejo que acontece o seu superior, obviamente, você se olhando no espelho, ou talvez o seu coach, você mostrando pra ele o seu superior, vocês falem, pô, tá com condicionamento de palco. E vocês acabam, talvez, esquecendo do inferior que ainda falta tirar a coisa ali. Então, tipo, por mais que você esteja muito bem condicionado em cima e condicionado a parte de baixo, dá pra tirar alguns, talvez, quilos, não sei, da parte inferior, que a gente já falou em todos os vídeos, mas a gente vai continuar falando em todos os vídeos. Dá uma insistida pra parte inferior, glúteo, quadríceps e posterior, que vai chamar mais atenção ainda dos árbitros. Isso conta bastante, gente. A gente percebe o quanto uma pessoa com a perna condicionada chama atenção no palco, porque é aquele negócio. Eu, como natural, mulher natural, eu sei o quanto é difícil condicionar a parte de baixo. O meu ponto fraco sempre é o condicionamento do meu glúteo. Eu sei que é difícil, mas, gente, puxa um pouquinho, especialmente ali no último mês, puxa um pouquinho o condicionamento, fica de olho na parte posterior, quando vocês estiverem posando e tudo mais, até porque é muito natural, pelo que eu percebi no campeonato, muito natural não sabe contrair posterior na pose virada de costa. E quando você vê uma bunda gorda sem contrair o posterior, fica uma salsichona, assim, gente. Então, não tô falando que é o caso desses atletas, mas no geral,
a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Sim, não passa uma imagem muito boa, principalmente para os árbitros. Provavelmente, quando você vê ali umas costas totalmente condicionadas, mas é que quando passa para a parte do glúteo, tá com ainda dobra, você passa para o posterior e tá liso. Não é o que você espera ali, que é tanto uma diferença tão grande que é um ponto bem negativo aos olhos dos juízes. De modo geral, ótimo condicionamento do vencedor do Rafael, para a parte das costas, parte do oblíquo, abdômen, braço, principalmente na pose que ele está recebendo o troféu, que o braço e o ombro dele tá muito bem nessa foto. Então, é isso aí. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo da categoria até 1,70 m. A gente separou as categorias porque a próxima categoria vem muito atleta, são mais de 10. Acho que são 15, né? Sim. 15 atletas, não sei, gente, é muita gente. E aí não ia dar pra juntar os dois. Então essa categoria aqui ficou um vídeo especial. É, um vídeo curtinho, esse aqui ao invés de pro almoço, vocês fazem só pro lanche da tarde. É, faz só pro, sei lá, o cardio pós-treino, que a gente sabe que vocês já estão se arrastando mesmo. Faz menos tempo. Esse vídeo aqui é só enquanto você come os 15 gramas de pasta de amendoim. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal. Siga os atletas. Isso, siga todos os atletas, que os Instagrams deles estão aparecendo. Então, assim, se você apareceu em algum outro vídeo, seu Instagram mudou, comenta nesse vídeo falando, olha, meu Instagram não é mais esse. Aí eu fixo o comentário de vocês. Mas tentem me avisar pra eu poder marcar o Instagram de vocês, porque todo o intuito desse canal é divulgar os atletas naturais. Não adianta nada divulgar se eu tô divulgando o Instagram errado. Então, beijinhos e até o próximo episódio. E tchau. Quem fala isso? Não sei. De novo. Nossa, meu tá horrível. Tchau.